pedi ao Senhor mais uma vez uma mensagem quentinha. Para quem esteve domingo passado, e eu não sabia que estaria nesse domingo também aqui ministrando, mas o Senhor sabia, então. E a semana foi quentinho até, né? E chegou domingo e o Senhor colocou um friozinho aí para a gente ficar bem aconchegante, mais pertinho do irmão, né? E eu estou feliz por ter essa oportunidade de repartir mais um pouco das Escrituras, com uma responsabilidade enorme que é ser fiel, né? Porque nós não falamos de nós mesmos. Falar de nós mesmos está tudo bem, mas falar de alguém, você precisa ser fiel. Ser fiel para não adulterar, para não falar o que acha. O problema dos profetas falsos é que eles falam o que Deus diz e depois falam o que acham. Às vezes interpretam o que não é preciso de interpretação. E nós precisamos ser fiel em soltar a palavra de Deus e deixar que o resultado seja o Senhor que produza, né? E claro que nós temos uma tendência, e isso normalmente é pela iniciativa de que a coisa dê certo. Mas ao fazer esses movimentos, às vezes nós nos perdemos. E podemos adulterar. Então, o copo está limpo por fora, mas contaminado por dentro. E é isso que Jesus denunciou com relação a alguns homens que estavam nessa condição. A gente é só o copo, mas é importante estar limpo. Pela graça, pela misericórdia, é importante a gente estar quebrantado. Essa manhã eu pedi ao Senhor, Senhor, quebranta nossos corações. Nós estamos diante dos elementos da crucificação e da vida de Jesus. Quebranta-nos. Um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará, disse o salmista Davi. Que nesta manhã a gente possa nos quebrantar e nos humilhar, para que o Senhor, se encontrar no nosso interior alguma coisa que precisa ser limpo. Por que precisa ser limpo o nosso interior? Porque nós oferecemos algo para os outros. A água que vem, ela é pura, limpa. A água é Cristo. Cristo é a água, a palavra. Uma correlação com Cristo é a água. Então, se a água entrar no interior desse copo e estiver contaminado, alguém beberá desta água contaminada com a sujeira. Não há nenhum de nós aqui nesta manhã que seja digno. Nenhum de nós é merecedor. Não se trata de merecimento, de alguma qualidade que eu e você possamos ter, que podemos ter. É pura graça de Deus. Graça sobre graça. Aleluia. A graça do Senhor nos reuniu nesta manhã. Mesmo sendo indignos, mesmo estando em processo de cura, restauração, limpeza, mas a graça do Senhor nos reúne e nos dá uma belíssima oportunidade de se achegar à mesa. Então eu pedi ao Senhor e continuo pedindo que Ele nos dê nesta manhã um coração quebrantado. Quebrantado. A hora que o pastor Manuel começou Emanuel, às vezes chama ele de Manuel, e a minha esposa me corrige, fala, amor, é Emanuel. Então vou aproveitar para passar essa vergonha pública, para nunca mais esquecer. Pastor Emanuel. Estava ministrando, eu falei, Senhor, manda bala com ele. A coisa está indo com a equipe de adoração, Senhor. Não para, Deus, não para. Não para agora não. Tem momentos do culto que a gente lamenta que tem que dar uma pausa.
sei se vocês sentem a mesma coisa. Lamenta, mas é importante, faz parte da estrutura, da forma que nós estamos nos comunicando uns aos outros. Mas dá vontade de não pisar no freio, não ter que voltar um pouquinho, depois engatar de novo, né? Oremos ao Senhor para que, quem sabe, Ele não vá nos dando estratégias de a gente comunicar, né? Da gente fazer aquelas coisas necessárias, de maneira que a gente possa, da onde estava o pastor Emanuel, seguir, e fluindo, porque então, sem interrupção, Deus aprofunda. Deus é um Deus de profundidade. Amém? Deus quer ir fundo dentro de nós. Deus quer ir fundo em você. Os que ficam na beira do mar são só as crianças. As crianças que são monitoradas e a água bate no artelho, né? Mas o Senhor está nos dizendo: vem para as águas profundas. Eu quero te revelar coisas que o teu olho não viu. Aleluia. O teu ouvido não ouviu. Você jamais imaginou, você não fazia ideia das coisas que eu tenho preparado para você, para sua casa, para sua família. Tem uma imensidão de revelação a ser derramada em você. Eu quero que você me conheça não quando você chegar no céu, mas eu quero que você me conheça totalmente ainda aqui na terra. Isso que é a grande beleza do Evangelho e a surpresa de Satanás, que olha para nós e vê que é possível o ser humano em Cristo viver toda a plenitude, ainda estando aqui na terra. Não vamos permitir que sejamos roubados, furtados desta realidade, mas que a gente possa desfrutar disso de maneira profunda, eficaz. E essa é uma manhã para isso. Eu tenho um pouco de tempo, e o tempo que tenho eu quero repartir algo com os irmãos. Algumas coisas pode ser até que eu venha a repetir, e a repetição é o maior segredo de um mestre. Um mestre, ele é bom, não é porque ele fala muita coisa, é porque ele repete a mesma coisa. De formas diferentes, mas ele repete, até que aquilo entre. Porque entre a palavra que sai e as nossas vidas, às vezes tem uma barreira, uma coisa resistente. E então, repete de novo. Mas eu já ouvi isso, mas não é só ouvir, isso tem que se transformar em carne. Isso tem que transformar em vida. Isso tem que transformar em corpo dentro de cada um de nós. A palavra encarnada. Toda palavra que Deus libera para nós não é só para nos informar. A palavra não é para informação. Deus não está aqui nos informando acerca dele. Ele está nos revelando, se revelando a nós. E revelação fala de mistura. Um entra no outro, um vive o outro. Esse é o mistério do cristianismo, de nós estarmos em Cristo. Cristo veio para fazer dos povos um só corpo. Desde a eternidade, Deus nunca viu povos. Deus viu um povo. O povos existe por causa do pecado. Deus não viu separação na humanidade. Em Adão, no primeiro Adão, antes da queda, não existia ideias de ter clãs. Só para ficar bonitinho as coisas. Não. Não era para existir isso, mas infelizmente o pecado fez com que cada um buscou para si sua própria ciência, seu próprio modo de viver. E aí os grupos começavam, os que se identificavam começaram a se juntar. Antes, isso aconteceu antes da Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, porque eles falavam uma língua só,
Eles estavam todos unidos, só que era uma unidade fora do plano eterno. E sabe que unidade fora do plano eterno também dá certo. Dá certo no sentido das intenções do que fazer, mas não do propósito final. Porque eles se reuniram e olharam para o céu e disseram: vamos criar um meio de nós chegarmos lá no trono de Deus, já que Deus habita lá em cima. Vamos ver como é que a gente faz para chegar lá? Alguém começou a pensar, todo mundo falando a mesma língua, e começaram a criar uma torre. E Deus veio e falou: olha, se nós não trabalhar nisso e não bagunçar essa ideia deles, eles vão alcançar o objetivo. Está escrito isso. Você veja o poder da unidade. Mas também o poder da unidade fora do propósito. Porque aquilo ali não era o propósito, aquilo não era a ideia de Deus, não era o plano de Deus. Não é assim que nós voltamos ou alcançaremos o plano de Deus. Não é pegar um foguete e subir nele. Só tem um caminho, é Cristo. É em Jesus que a gente alcança o lugar máximo do que Deus é. Não existe outro caminho, não existe torre, não existe nada. Só que quando você está fora, as ideias brilhantes, que são brilhantes, não foi uma ideia ruim, foi uma ideia brilhante e eles tiveram força para fazer isso. Ainda assim não alcança, não é dessa forma que chegaremos. Então Deus veio e separou, dividiu as línguas, e cada um começou a falar em um idioma diferente. E então começa, os da mesma língua se reúnem. Ah, você fala, eu te entendo o que você fala. Então vamos aqui. Cadê? Tem mais gente aí? Tem um outro ali que fala igual nós. Chama ele. E começa-se, então, o que nós chamamos hoje dos povos, das nações. Mas nunca foi. Agora, quando Cristo volta, vem, se manifesta, Ele está fazendo um caminho contrário. Ele está pegando todos os povos e fazendo de todos os povos que creem nele um só corpo. Estamos voltando não a um novo início, mas estamos voltando à nossa origem. Do lugar de onde nunca devíamos ter saído. Nunca devíamos ter nos desviado dele. E eu estou falando isso da nossa origem. Não é voltar no Éden. Nós não vamos voltar no Éden. Aquele Éden, aquele jardim que está guardado pelo Senhor. Porque ali não é a nossa origem. Ali é só o início. A nossa perda não foi ser expulso do Éden, foi ter perdido Deus. O que disse o PH, né? Ele não está por aí, né? Que pregou comigo domingo passado. O mundo craquelou, ele usou essa expressão, quando a vida foi removida, a vida de Deus foi removida do homem. Tudo que tinha vida de Deus foi removida. E agora só sobrou a vida do homem. E o homem, que era para reproduzir outros homens à imagem e semelhança de Deus, reproduz homens à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Por isso nós somos parecidos com nossos pais. Por isso que os filhos parecem. Porque começamos a produzir, mas não é só um aspecto estético. Nós produzimos, infelizmente, gente desobediente, fora da graça, fora de Deus, fora do plano eterno. Por isso que filho de crente não é crente. Filho de crente precisa se converter. Amém? Filho de crente tem que aceitar Jesus. Não considere que para ele vir na igreja todo dia, toda semana, que isso, se ele não teve uma experiência com Cristo, ele pode estar sendo um religioso, mas não um filho de Deus.
Então que o Senhor dê graça que todos os filhos que estão aqui, não se encontraram com Jesus, se encontre. E haja grande salvação na sua casa. Eu e a minha casa serviremos. Você pode repetir isso comigo? Eu serviremos ao Senhor. Aleluia. Ninguém da sua casa se perderá. Quero profetizar que ainda nesse ano de 2024, pais que estão aqui, que sofrem pelos seus filhos, continue orando. Deus está cercando ele. Ele pode ir longe, mas uma hora ele vai trombar em Deus. Deus está armando um encontro. E não importa o tipo de situação mais caótica que ele possa viver, Deus vai resgatá-lo, porque a sua oração, a sua devoção está em depósito diante de Deus. E depósito, Deus valoriza muito o depósito. Nossas orações estão guardadas em taças, dizem Apocalipse. E ao seu tempo, o Senhor vai respondendo, derramando. Não se perderá a sua casa. Quando Ele voltar e quando Ele chegar, eu e a minha família se encontraremos com o Senhor. Você e a sua casa, a sua família se encontrará com o Senhor. O diabo não levará nenhum filho nosso. Para a glória de Deus Pai. Se você crê nisso, você pode dar um aplauso ao Senhor, porque isso é digno dele ser louvado, digno dele ser aplaudido. Aleluia. Um dos sinais fundamentais da maturidade da igreja é que a gente muda, a gente passa por uma mudança. Escute bem, estou falando de maturidade. A gente passa por uma mudança de vocabulário, de linguagem. Muitas coisas a gente muda, né? É fato. E não estou falando daquelas coisas primárias, mas vou falar de uma que eu considero importante para aquilo que o Senhor está colocando na mesa para nós nos alimentarmos. É que muda do eu para nós. Do meu para o nosso. Deus quer que a gente tenha essa consciência corporativa. Apesar de você entrar aqui como um indivíduo, mas você é corpo. Já nos foi ministrado aqui pela manhã a palavra sendo solta. Nós somos corpo. Então, uma das coisas que Deus quer trabalhar em nós é tirar o individualismo. Porque o individualismo é algo que volta tudo para mim, para o meu, minha necessidade, minha vida. Permita Deus ministrar o seu coração nesta manhã, porque Deus quer que a gente comece a mudar esse vocabulário. Não é minha, é nossa. O que isso quer dizer, pastor? Um pouco mais de luz. É que a tua dor não é tua, é nossa. A tua dificuldade não é sua, é nossa. E precisa ser nossa. Porque nós estamos todos em um mesmo lugar. Apesar de sermos muitos. Mas nós passamos, preste bem atenção, do muitos para o um. Vou repetir, nós passamos do muitos para o um. E aí a gente vai entender João 17, Jesus orando para que eles sejam um, como eu e você somos um. Porque o mistério de Deus é que Ele pega de todos os povos, de todas as nações, raças, tribos, línguas, etnias, que vão o recebendo, e sim, é de todos os povos. Ainda que haja a tal da janela 1040, mas a gente não faz ideia do mistério de Deus, da evangelização do Senhor nesse lugar, que o homem não pode entrar, mas não ficará refém, porque se Deus quiser, Ele coloca os anjos dele lá. Se Ele quiser, Ele mesmo aparece e se revela. Aqueles homens que nunca tiveram acesso às Escrituras como nós temos hoje, mas terão a revelação do Filho amado de Deus. E poderão se converter ao Senhor e faz dele um órfão família.
Então a ideia de Deus é pegando gente de todos os povos, tribos e nações, do qual o individualismo levou para o todos. E em Cristo nós somos, esse é o poder da unidade. Porque quando o Pai olha para esse salão, Ele não está vendo todos. Fique comigo dentro do que Deus está ministrando, tá bom? Eu não estou tirando que Deus não te vê. Não é isso. Mas fique comigo, ou fique com o Espírito Santo no que Ele está nos ministrando nesta manhã. Quando Ele olha esse salão, não está vendo todos. Ele está vendo um. Porque de todos, Ele faz um. Até na matemática de Deus, não é assim, 1, 2, 3, 4, 5, não. Na matemática de Deus, Ele faz de todos um, e até para ser um, você precisa ser dois, porque de dois, faz um só. E ambos serão uma só carne. Então essa linguagem precisa mudar dentro de nós. Nós precisamos ter um entendimento sobre corpo, de que a necessidade, a vitória, a bênção dos outros é a minha. Se o teu irmão vai bem, você também vai bem. Eu não posso olhar para alguém que está com necessidade e dizer, tadinho, Deus abençoe. Não, eu preciso me movimentar, porque eu entendo que fazendo isso para ele, eu estou fazendo para todo o corpo. O que isso significa também, pastor? Que o que Deus faz na sua vida não morre em você. Deus está sempre pensando no corpo. O teu milagre é o milagre de todo o corpo. O teu crescimento é o crescimento de todos. Por isso você precisa crescer, porque se você não crescer, você está sendo egoísta, individualista, está pensando só em si, e não está pensando em mais nada. Mas agora nós estamos no um. Nós saímos do muitos para o um. Então Deus está olhando para esse lugar e está nos vendo em Cristo. Nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos somente um. Porque o Pai enxerga cada um de nós por meio do Filho. Por isso que Ele não reconhece ninguém fora do Filho. Fora do Filho, Deus não sabe quem é. Vai chegar lá naquele dia, no grande tribunal, e vai estar o anjo de um lado, o outro do outro, com os livros abertos, procurando o novo nome. O nome desse indivíduo que acabou de chegar. E a palavra fala que vai chegar alguém e vai procurar, estou parafraseando agora as escrituras, vai procurar aqui, ali, cadê o nome? Não tem. Então o que o Senhor vai dizer para aquela pessoa? Não te conheço. A gente não sabe quem você é. Porque se eu falo para alguém que eu não te conheço, eu estou dizendo assim, eu não sei quem você é. Essa pessoa que vai estar na frente, vai estar dizendo assim, não, mas em teu nome, eu curei os enfermos. Em teu nome, expulsei os demônios. Em teu nome, eu ia nas reuniões dos cultos, na doxa, toda semana. Em teu nome, eu evangelizei. Tem gente aqui atrás de mim, na fila, que se converteu porque eu preguei para elas. E como que você não me conhece? Porque Deus só enxerga as pessoas por meio do seu Filho. Se tiver uma ausência dele em nós, ainda que você possa fazer tremendas obras, Deus não conhece. E é aqui que está o problema, muitas vezes, porque a gente pode estar fazendo muita coisa. Pode estar envolvido com multitarefas. E podemos estar na condição desse que chegou diante dele. E leva uma surpresa. Porque o Pai, quando olha para nós,
Ele só reconhece aqueles que estão em Cristo. A boa notícia nesta manhã, para todos aqueles que ainda não o receberam, que está acessível o Cristo a todos que estão aqui. Cristo está aqui nesta manhã, pronto para fazer uma tremenda, maravilhosa transição dentro do teu ser. Ele está pronto, está com as malas prontas para migrar para dentro de você e nunca mais sair. Fazer morada, não é visitar, porque visita vem e vai embora. Mas Deus está aqui nesta manhã para dizer: eu quero morar, habitar para todo sempre em você e te fazer corpo. Nos achegamos de forma individual. Talvez seja essa a condição de alguns aqui. E imediatamente Deus nos coloca no corpo do seu Filho. Eu considero uma congregação como um órgão no corpo. Tá? Um órgão. Dentro desse órgão tem células. Então, quem sou eu aqui para fazer essas analogias, cheio de médicos em formação em nosso meio? Misericórdia, onde eu me meti. Mas, é como se fosse um órgão. Tá? Imagine. Se esse órgão aqui não funcionar bem, quem está sofrendo? O corpo. Se o órgão que está ali mais para baixo, que tem uma outra placa na frente, não se importar com esse, quiser viver sozinho, fazendo o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, nós somos um órgão. Podemos até não ser um órgão vital, mas importante, porque não há nada no corpo que Deus criou que não tenha importância para o bom funcionamento, para a saúde. Eu estou trazendo nesta manhã da parte do Senhor uma palavra que nos coloque nesse lugar corporativo, nesse lugar de importância de olhar uns para os outros, porque nós estamos na mesa do Senhor. E na mesa do Senhor a gente precisa entender que nós somos um. Que não há entre nós individualismo. Então a gente chega de forma individual, mas imediatamente Deus nos coloca no corpo do seu Filho. E agora ninguém pode dizer: minha vida, minha vida, minhas dores, minhas decisões. Não, porque eu tomo minhas decisões. Estão entendendo como é que vai aprofundando? Isso aqui é aprofundar a sua jornada com o Senhor. Não tem a ver mais com as minhas coisas, com eu, mas é nós. Com o meu, mas é nosso. O Cristo não é seu, é nosso. A vida não é sua, é nossa. Amém, irmãos? Isso é precioso. Se estamos em Cristo, não há mais um eu, mas agora é nós. E agora este corpo, que Deus está estabelecendo de todos, fazendo um. Nós não somos o todo dessa cidade, amém? Ou da tríplice fronteira, aqui está uma parte. Uma parte dela se reúne aqui nesta manhã. Precisamos amar todos os nossos irmãos que estão reunidos nesta região e servi-los, se importar com eles. Isso é um grande mistério, mas isso é uma obra do Espírito que está sendo feita em nós, porque nós estamos entendendo cada vez mais com clareza sobre o princípio e a verdade da unidade, do poder de sermos um em Cristo. Esse corpo agora tem uma mente. Não tem várias mentes. Não é a minha mente. Não é a mente do meu irmão.
mas é a mente de Cristo. Este corpo do qual ele tem que reunir todos num só, tem uma só mente. É uma mente de governo. É uma mente que governa. Eu e você não sabemos nos governar muito bem. Por isso a gente fica muitas vezes tentando. Eu tento, começo uma faculdade e percebo que não é, desisto, começo a me inclinar para um setor empresarial, algum ramo, e eu percebo que não é, eu desisto. Nisso tem o desgaste, nisso tem o investimento, nisso tem uma série de coisas, porque a gente não sabe se governar. Tem boas ideias, tem bons pensamentos, consegue olhar para o mundo aí fora e talvez tentar achar um caminho menos doloroso, mais fácil, mais rápido, mas no final das contas ninguém consegue, porque a gente percebe que é duro, a gente não alcança, coisas que a gente até sabe que poderia fazer, não consegue fazer, porque o governo que às vezes está sobre a nossa vida, nos amarra, faz a gente dar voltas e não alcançar com rapidez. Deixa eu te falar, eu quero profetizar algo aqui nesta manhã. O que você levaria 10 anos para alcançar com as tuas tentativas, dentro do próximo 1 ano daqui para frente, Deus realizará em você. O que você levaria tempo com a sua mente, como diz um apóstolo que eu gosto muito dele, lá do Chile, diz: essa mente de mosquito que você tem. Você acha que é uma grande mente? É uma mente de mosquito. Aquilo que você levaria anos na tentativa, se você estiver debaixo, ou estiver sob, ou se você estiver inserido dentro, vivendo a partir da mente de Cristo, todas as coisas vão começar a andar não na sua velocidade, mas na velocidade de Deus. E as coisas vão ser reduzidas. E chega de tentativa. Chega de ver se vai dar. É a hora da igreja que está em Cristo, nesta mente brilhante, a melhor, a única, que sabe todo o caminho, e um caminho de vitória, porque Ele venceu todas as coisas, e quem está nele é vitorioso, quem está nele não tem como errar. Você vai avançar, e vai chegar em pouco tempo, num tempo recorde, porque esta é a vontade de Deus, que você comece a acumular vitória em vitória, e mais vitória, e mais vitória, não é? Vitória, perda, vitória, perda, 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 vitória. Alguém aqui está disposto a entrar nesse lugar, onde você possa sair daqui nesta manhã, dizendo: eu vou entrar nesse ambiente em Deus, e eu não quero mais tentativas. Eu não quero ir para algum lugar assim, vou tentar um lugar, vamos ver se vai dar certo. Nunca! Nunca, nunca você verá isso nas Escrituras. Tentando, sempre aqueles que foram debaixo de uma palavra, uma mente brilhante, uma mente de governo disse para ela: vá, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela. Para onde? Não interessa, vá. Ele faz a mala, Abraão com seus filhos, e Ló vai até do lado de fora e diz: agora para onde, meu bem? A mulher fala: não sei. Mas ele diz para sair, agora eu saí. Quando você sai, chega no próximo estágio, a voz do Senhor vai fluir de novo. Deus vai falar de novo. Deus vai falar: agora vai para a direita. E às vezes essa mente de mosquito que a gente tem, faz planos, vamos aqui, vamos lá, vamos acolá. E você descobre, como eu, que no meio do caminho, todo esse plano foi alterado. Sim ou não? Só eu passo isso? Só lá para o lado do Jardim Copacabana que acontece essas coisas? Ou na sua região também? Claro! Irmãos, Deus está nos chamando a viver essa vida nele. Na prática. Romper com o individualismo. Romper com o eu. Minhas dores, minha dificuldade. Não porque eu sou assim. Não porque é eu. Em nome de Cristo Jesus. Acabou o eu.
Sabe, renuncie o teu próprio eu e assuma a vida do todo, e o todo é Cristo. Então nós temos uma mente de governo, agora a gente tem que submeter essa mente. Porque muitas vezes eu fiz isso, escute a dinâmica que eu fiz, muito. Pegava papéis em branco, isso mais jovem, pegava uma caneta e começava a escrever todos os meus sonhos. Tudo que eu imaginava que eu ia fazer, que eu gostaria de fazer. Aí eu dizia, Deus, chamava Deus, faz favor, abençoa isso aqui. Abençoa essa ideia, Senhor. Olha que ideia bacana. Nem o Senhor pensou nisso. Veja, Senhor, já estou me vendo. Isso que é o problema. Já estou me vendo lá na frente, nos palcos, cantando para multidões. Quando eu gravei meu primeiro CD, abaixo de desobediência. Desobediência não porque eu era um rebelde no sentido de pecados comuns. Não, é porque eu estava fora do eixo. Eu não estava na mente de governo do Senhor. E eu morava aqui na Paraná, naquele prédio alto ali, Mansão de Florença, no 20º andar. 19º, 20º andar. Era lá em cima, quase perto de Jesus. E a face do apartamento era para o lado do Paraguai. Então nós víamos o pôr do sol. E um dia nós estávamos lá e eu estava com todos os exemplares nas caixas, na sala, atrás de mim. E trazendo à memória todo o sofrimento, toda a angústia, tudo que eu passei, mas tentando achar um fio de esperança em tudo aquilo, e dizer, mas é sofrimento, valeu, tal. E o Senhor disse, pega um CD, e eu fui lá, peguei, só estava eu, a minha esposa não estava. Foi uma coisa só eu e Deus. E eu fui até a sacada, e o sol se pondo, e eu olhando para aquele sol lindo. Aqui nós temos pôr do sol maravilhoso, não sei se você já prestou atenção, mas acho bom fazê-lo, porque é lindo. É lindo. E olhando aquele pôr do sol, e aí eu abri, tirei o plástico, olhei tinha mais foto do que música, minhas, foto de tudo que era pose, sabe? Pensa, eu não sei nem de onde eu tirei tanta pose, né? Foto enorme, as letras pequenininhas. Olha que coisa. Eu quero te mostrar um caminho de desconstrução de Deus em mim. Porque, na verdade, quando Ele vai nos incluir no todo, Ele faz um trabalho paralelo. Desconstruindo e reconstruindo. Ele desfaz o que a gente edificou de maneira errada, para começar a edificar da maneira correta. A partir não do que eu acho, mas a partir de uma mente de governo, a mente de Cristo. E nós precisamos só estar disposto para isso. É duro, viu? Já posso anunciar que aqueles que pregaram que vim para Jesus vai ser só mar de flores e rosas. É verdade, só esqueceram de falar que tem bastante espinho. E tem mesmo. Então é duro, porque ao mesmo tempo que você está avançando, você também está sendo freado e desconstruído. E eu estou ali naquela sacada, olhando, chorando, eu sozinho, e olhando o CD, peguei na mão, tirei o CD da caixinha, olhei atrás, e um pouco orava, um pouco chorava, um pouco lamentava, e o Senhor disse para mim, Marcos, vamos fazer o lançamento? E eu disse, sim, Senhor, vamos. Eu já tinha uma foto minha desse tamanho, um pôster enorme, já estava tudo acertado, o local, e nós íamos fazer o lançamento. Eu tinha, alguns já tinham feito, já reservado, já tinha praticamente todas aquelas caixas de CD vendida, teoricamente, tudo pronto, a data, eu estou ali. E o Senhor disse, vamos fazer o lançamento, meu filho? Eu falei, vamos, Senhor, nós vamos fazer esse lançamento e vai ser uma benção. Então lança, filho. Eu disse, sim, Senhor, espera só chegar o dia, é mais um pouco para frente. E eu comecei a olhar para baixo e eu vi que atrás sim, tinha terrenos vazios. Quem tem ouvidos? Nessa hora eu não estava querendo ter ouvido.
Quando eu percebi o que Deus estava falando comigo, eu fiz uma coisa que muitos de nós fazemos, começamos a repreender. Demônio sujo, está querendo vir me enganar? Depois de uma luta dessa, depois de tanto sacrifício, de tantas noites sem dormir, deixei minha família, fui gravar no Rio de Janeiro, deixava eles aqui, ficava às vezes mais de semana lá, gravando, passando um perrengue, todo dia vendo morto na rua. Tiroteio, então, era a coisa mais comum. Bandido parar vocês assim, está na rua, por que esse horário? Eu não sei, é porque eu existo. Volte para casa agora, e amanhã, se você aparecer aqui nesse horário, por volta de 9h30 da noite. E eu não entendia, sofrimento. Os irmãos de lá não cumprindo as coisas que tinha dito, e aquilo que era o meu castelinho se desfazendo, e eu, uau, mas... E naquela época, lá no Rio de Janeiro, tinha uma gravadora, que hoje eu acho, não sei se existe ainda, mas era a mais famosa, uma das mais famosas no Brasil, chamada MK. Existe? Está aí o produtor aqui, ó. É da Marina de Oliveira. Tem ainda, né? E eu fui lá, porque quem estava me gravando, era alguém importante. Agora não vou falar o nome para não expor. Mas era alguém importante, e me levaram lá e eu vi uma parede, não desse tamanho, mas quem sabe metade dela, cada um com um quadrinho de um artista, e lá no final tinha um vazio, dizendo assim, aqui pode ser o seu. E como eu tinha um certo dom, carisma, e os irmãos lá estavam me vendo projetado, me levaram lá para conversar, e me deram um camalhaço assim de documento para mim assinar, porque eles queriam que a minha foto tivesse lá naquele cantinho, e agora eu fosse o novo artista da MK. Qual o problema? Cheio de irmãos que cantam, que gravam, eu não estou indo contra essas coisas, mas eu preciso contar para os irmãos como Deus pode conduzir a gente desconstruindo alguma coisa para construir algo sólido e eterno. Porque tudo que Deus desconstrói em nós tem a ver com algo temporal. Deus não tem compromisso com nada daquilo que você faz e tem data de validade. Ainda que Ele possa intervir porque Ele é Deus, mas deixa eu te falar, essa não é. Passa longe de ser a principal obra de Deus na vida de um ser humano. Como falamos outras vezes aqui, semana passada, sobre a cura. A cura é uma bênção. Se tiver alguém doente aqui, pode ser certamente nesta manhã curada. Porque o Senhor cura os enfermos. E nos mandou a curar, mas deixa eu te falar, a cura é paliativa. A cura é um negócio que se eu orar e você for curado, você vai morrer de outra coisa. Se você morrer aqui e todo mundo se reunir como corpo, orar e você ressuscitar, louvado seja Deus, nós vamos entrar em êxtase. Mas eu te garanto que você vai morrer. Porque ainda que te ressuscitou, não é essa ressurreição a obra principal. Então toda a obra na sua vida, é isso que precisamos colocar em mente. Você precisa avaliar se aquilo que você está obrando, fazendo, está dentro do escopo da eternidade de Deus. Ainda que você está nessa vida e está fazendo coisas que terminarão, mas ainda assim essas coisas precisam estar no radar de Deus. Precisa ser aquilo que Deus está construindo a teu respeito com você através da sua vida. E se alguma coisa estiver fora, como agora nós não somos mais individualista, nós somos corpo. E eu estou pensando na edificação não da minha vida, mas a edificação do corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Porque se todos vão bem, eu vou bem. E se todos vão mal, eu vou mal. Então Deus está falando comigo, vamos meu filho, faça o lançamento. E eu com o CD na mão, e olhando para os terrenos vazios. Agora pense, pronto, loqueei. De uma hora para outra, falei, nossa, minha crise é tão grande. E eu estava mesmo. Você não podia me dar um abraço nessa época, que eu desmanchava em chorar. Já aconteceu isso com você? Você não pode abraçar alguém numa época extremamente sensível, parece que está tudo contra, nada está andando bem, você está nos melhores lugares, mas você está a péssima pessoa, nada está funcionando. Se eu abraçasse alguém, ô Marcos, tudo bem, a hora que ele me abraçava, eu começava a chorar. Porque a minha crise era violenta. Estava
Estava tudo indo, mas tudo mal resolvido, mal estabelecido. Estava a partir de uma mente de governo que não estava construindo algo para Deus. Então o Senhor falou, então faça o lançamento, meu filho. E eu comecei a repreender, me disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de norte a sul, de leste a oeste, está repreendido esse espírito das trevas. E voltei. Quando eu voltei para a sala e olho aquela quantidade de CD, quando Deus fala comigo e a coisa é séria, parece que a camisa fica chacoalhando, porque o coração palpita. Começa a me dar um disparo no coração, e eu sei, espera aí, aqui não é brincadeira, aqui é Deus que está falando. Então eu voltei e disse, Senhor, não estou entendendo nada, e também não estou tintindo nada. Não é uma questão de sentimento, porque na verdade estou achando isso aqui a maior loucura da minha vida. Mas já que eu estou sozinho, minha esposa não está, não tem ninguém me vendo. Se fizer essa loucura, vai ser só eu. Então está tudo bem. E eu falei, Senhor, sob tua palavra, eu não estou entendendo. E joguei o CD. E ele fez um caminho de 20 andares. E eu fiquei olhando aquele CD chegar lá embaixo e bater no pó. Enquanto aquele CD ia caindo, enquanto ele bateu lá naquela terra, algo dentro de mim, eu não sei explicar. Se você hoje me perguntar assim, pastor, de onde tem essa unção na tua vida? É dos processos de obediência. Não foi de alguém que colocou a mão na minha cabeça um dia e disse, eu vou transferir a unção, e pulou assim. Isso pode acontecer. Mas, bem da verdade, é a nossa obediência que constrói a unção de Deus na nossa vida. Porque Ele é o principal obediente. Ele jogou todos os CD dele pela janela. Não só o CD, coroa, suas vestes, seu trono, esvaziou-se a mesa, renunciou sua glória, seu lugar predileto de Deus, abriu mão de tudo e disse, por amor a um corpo que eu vou estabelecer, eu vou deixar tudo e vou estar lá no meio deles e vou resgatá-los e vou trazer de novo, vou reconciliar eles de novo com o Pai. E aquilo que estava perdido desde o Éden vai retornar de novo. Agora nós somos a nação santa, geração eleita. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor, porque nós somos um. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, nós somos um. Aleluia. A vida dele ou dela é a tua vida, tem a ver com você também. Amém? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Eu não estou indo contra sonho de ninguém aqui. Você precisa ser espiritual para entender a mensagem no teu espírito. Deus está falando diretamente ao teu espírito nesta manhã. Então, qual é a ideia de Deus? Qual é o plano de Deus? Tome cuidado com a rota que você está. Pergunte ao Espírito Santo se ela está numa rota que Deus está construindo algo eterno, a partir do que você está fazendo no temporal, ou isso está desalinhado. Porque quando você debateu lá embaixo, alguma coisa dentro de mim se quebrou. A ideia de um artista para um adorador, para um ministro. A ideia de alguém que queria fazer fama para alguém fazer fama só com um público de 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca mais desejei essas coisas. É errado, pastor? Negativo. Gravem. Hoje não grava mais CD, né? Hoje acabou. Viu? Foi tão forte o que eu fiz que acho que Deus acabou com o CD no mundo inteiro. Estava indo tão bem, pastor. Pergunte ao Senhor.
Deus não está só querendo você no céu. Ele quer você na rota. Ele quer você no caminho. Pergunte ao Senhor: mas pastor, é muito grande a bagunça. Ah, meu irmão, Ele veio com todo o poder para organizar essa bagunça. E vai colocar as coisas no lugar. Porque dos significados, escute bem, um dos significados da palavra bênção é ordem. Então quando Deus usa alguém para dizer para o outro assim: Deus te abençoe, Jefinho, em outras palavras Deus vai colocar ordem na sua vida. Se você não quer a ordem de Deus, não queira a bênção de Deus. Mas se você quer a bênção de Deus, saiba que o que está em desordem, Deus vai colocar em ordem. Profeticamente na bandeira da nossa nação, que está escrito: porque não existe progresso sem. Você não terá um progresso em Deus, a sua vida espiritual não avançará, se antes Deus não ordenar o que precisa ordenar. Não importa a sua idade, não importa se você entrou no reino de Deus e faz parte da família de Deus hoje, começou hoje, não importa, ou se você tem 100 anos de caminhada. Deus vai ordenar. Eu fui para o Nordeste ministrar, chegou um casal que estava noivo e disse: pastor, o senhor pode nos abençoar? A gente quer casar e está perto do casamento. Amamos o Senhor, amamos o que o Senhor ministrou aqui. Foi claro. Só que eu acho que ele não sabia muito bem da benção. E eu orei. 1 ano depois eu voltei. Quando chegou lá, vem o rapaz com a cara fechada. E disse: o senhor lembra de mim que o senhor orou por mim há 1 ano atrás? Disse: me ajuda. É que eu vim com a minha noiva. Sim, eu pedi para o senhor me abençoar. Depois que o senhor orou, a gente se separou. Quem tem ouvidos? A gente separou, não sei o que deu, acabou. E o que aconteceu? Então senta aqui que eu quero te explicar uma coisa. A bênção de Deus é estar no progresso de Deus. E você pode dizer assim: pastor, Deus não está preocupado com essas coisas na minha vida. Ele quer que eu esteja ali buscando a Ele, orando, e está tudo bem. Não, não, não. Então eu vim te notificar que se você está em Cristo, não tem mais você, não tem mais a sua história, é a nossa história. Não tem mais os teus planos, é os nossos planos nele. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele entendeu, apesar de brincar comigo, de vir com a cara fechada, disse: mas pastor, foi a grande bênção para a minha vida. Quantos estão dispostos a jogar aquilo que você construiu com muito suor? Meu Deus, pesada essa palavra, hein? Deus, guarde os ouvidos e as mentes de todos, para que não entendam mal o que o Senhor está falando. Não julgue de maneira: poxa, pastor, caramba. Não, você vai receber isso no seu espírito e vai entender. Porque você deve ser como eu, que não quer ficar construindo coisas que possam ser condenadas no processo. Do lado do prédio onde eu e a minha esposa moramos, tem até hoje, ou tinha, não sei, um prédio condenado, que abrigava gente da rua, drogados, morria gente que o cara drogado ia caminhando à noite, pulava e entrava, caía no fosso do elevador, aí tinha que ir lá tirar. Até onde eu sei, eu não tenho certeza disso, mas chegava as notícias que o problema daquele prédio era o fundamento. Foi achado um erro no fundamento. E aí, se não é, tudo bem, mas a verdade é que sim,
toda vez que tiver um problema no fundamento, tudo que a gente construiu em cima de um fundamento errado, sim ou sim, vai ter que ter uma desconstrução para uma reconstrução. Meu Deus, levei anos para fazer um monte de coisa, e agora Deus vem e desconstrói, mas não é nessa maneira e com essa mente de mosquito que a gente resolve a parada. Não, é no sobrenatural. Eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu vou ler pelo menos um versículo para dizer, poxa, o pastor pregou e não leu nenhum versículo. Que ministração é essa? Então vamos lá, Gálatas 2:20. Eu amo esse texto. Os irmãos estão me amando? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que manhã gloriosa. Gálatas 2:20. Eu acho que nesse texto aqui, pode mudar a versão para mim? Muda para ARC. E acho que é 2006, se eu não me engano. Já? Perfeito. Essa aqui tem uma coisinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês nesse texto para a gente encerrar essa manhã, que é fundamental. Tá? Mas vamos por parte no texto. Aqui, Paulo compreendeu nos escreveu em um versículo, para mim, acho que o plano perfeito, completo da vida com Deus. Tudo começa em estar. Tudo começa pela cruz. Sabe por quê? Porque Jesus encerrou na cruz seus dias e nós começamos. E nós não começamos e deixamos ali na frente, nós vamos até o fim. Amém? Ele encerra, ele veio por causa da cruz. Claro, por causa de nós. Mas, se ele não cumpre a sua obra na cruz, ele falharia. E não haveria a redenção. Não haveria o elo que ligaria de novo nós com Deus. A vida não voltaria. Não haveria o novo corpo que existe agora. Uma nova nação, uma nação santa. Um povo adquirido. Se não tivesse cruz. E é muito interessante que Jesus tomou os nossos pecados e as nossas dores, iniquidades. Aonde? Você já parou para pensar? Ele já veio da eternidade com isso? Ou em algum momento, na sua obediência, ele toma? Deixa eu te falar rapidamente sobre Mateus 3, no batismo. Quando Jesus foi batizado, João não sabia que Jesus estava na fila para ser batizado. E ele está batizando com água para arrependimento. Batiza um. E sempre falando, ó, vai vir alguém mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele falando e Jesus com a cabeça baixa, quietinho, na fila para ser batizado. Multidão de gente. Alguns já sabiam que ele era Jesus. Pensaram, meu Deus, o João não está vendo que Jesus está na fila. Está falando dele e ele está ali, ele falando. Quando chega a vez de Jesus, João leva um susto. E diz, não, você aqui, não posso te batizar. Claro, se o batismo é para arrependimento de pecados, aquele homem não tinha pecado nenhum. Como é que ele podia ser batizado se ele não tinha pecado e o batismo é para o arrependimento de pecados? Então, aonde que está o erro aqui? Ou não erro, mas onde está o problema aqui que precisa ser solucionado? Jesus diz uma coisa para João, dizendo assim, ó, batiza-me, porque isso é para o cumprimento de toda a justiça de Deus. Quando diz isso, não é muito claro, correto? Não é claro, é subjetivo, não é algo objetivo, justiça de Deus, mas eu queria entender a justiça. Que justiça? Como assim? Mas ainda assim não dá para entender, porque se eu batizo para remissão, você não tem do que se redimir. Então, nesta hora, João, como muitos outros, em alguns momentos tem uma liberação de Deus. Um canal livre de Deus de revelação. Então, João entende rapidamente
batiza Jesus. O que é esse cumprimento da justiça de Deus? O que Jesus estava fazendo no batismo? A palavra fala em Isaías que ele fez o quê? Tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, em algum momento ele tomou sobre si. E deixa eu te explicar, e não se escandalize. Entre na mente de Cristo, e não entre na mente de mosquito, tá bom? Não quero ser ofensivo, mas estou só brincando para ficar um pouco mais leve. Naqueles dias ali do batismo de Jesus, João não batizava por imersão. Porque imersão tem a ver com morte, sepultamento e ressurreição. Quem que tinha morrido? Nem Jesus tinha morrido. Ele não tinha sido sepultado e muito menos tinha ressuscitado. Então não se entendia essa dimensão e esta profundidade do batismo. Então, na melhor das hipóteses, não era aspersão, mas era por uma espécie de lavagem. João, na água, no rio, algum lugar, com a água talvez dando nos seus joelhos, um pouco mais, com um cântaro, enchia de água e ia até a pessoa que ia ser batizada e jogava água sobre ele e dizia, seja limpo dos seus pecados. Era como se fosse uma lavagem. Como se estivesse lavando o indivíduo profeticamente. Claro, porque até ali o pecado era encoberto, mas não removido. Em Cristo, o pecado já não é mais coberto, é retirado. Nós não estamos mais sobre a culpa do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Devemos celebrar isso. O pecado não pode mais fazer você ficar debaixo de outro governo, a não ser o governo de Cristo. Então, quando João faz esse movimento, e ele entendeu o que Jesus disse, é para o cumprimento de toda a justiça de Deus, ao contrário do que aconteceu com os outros, que estavam sendo limpos. Sabe o que era aquele batismo, aquelas águas? Um grande lixão espiritual. Porque toda mulher aqui que lava a roupa sabe que se colocar uma roupa suja, com água limpa, dentro da máquina, e a máquina ficar batendo, depois de um certo tempo, toda a sujeira que estava na roupa passou para onde? Para a água. E aquela água já não serve mais, porque a água está suja. Então aquele ambiente era um ambiente onde estava havendo uma grande limpeza espiritual. E Jesus aparece nesse batismo para um cumprimento de toda a justiça de Deus. E nesta hora, ao contrário dele ser limpo, ele foi tomando sobre si, espiritualmente, todo o pecado da humanidade. Lá estava o meu, o seu, a sua condenação, a minha condenação. Lá estava a condenação de todos que existiram até ali. Então, a partir daquele momento e desta obediência, o céu se abriu. Uma voz disse, este é o meu filho amado. Está aí o meu filho amado. Os demônios saíram do inferno e dos lugares onde estava para descobrir, porque o pai tinha guardado o filho dele. Só alguns muito próximos sabiam, e Maria, especialmente, que sabia que ele era quem ele era. Jesus ali não tinha nenhum discípulo, não tinha curado nenhum enfermo, não tinha feito nenhuma obra, como se as obras fossem o motivo pelo qual nós vamos ser aceitos. Não. O que nos faz aceitos diante de Deus é a gente entrar na vida do obediente e viver a sua obediência. A obediência é a maior expressão de adoração que possa existir nas Escrituras. Se você quer ser um adorador segundo o que o Pai procura, você precisa entrar na obediência do Filho. O Filho habita em você, o obediente habita em você. Se você obedecer a sua voz, permitir uma desconstrução para uma reconstrução, então você é um adorador que o Pai achou. Amém? E daquele momento em diante, ele tem que ir até a cruz. Pode voltar o texto para mim, irmão? Pode deixar aqui até a gente encerrar, por favor? Assim a gente vai ficando, meditando e entrando isso em nós. Então Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque
Jesus só tinha agora um lugar para resolver o que ele tomou no batismo: a cruz. Sabe o que aconteceu com Jesus no batismo? Em outras palavras, se ele falha, nós perdemos para sempre o Filho de Deus, porque por mais duro que seja, ele não só carregou o nosso pecado. Meus irmãos, a palavra fala que Deus o fez pecado. Diferente de eu carregar uma mochila com algumas coisas, do que essas coisas fazerem parte de mim. Então, sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus passou a ser desprezado. Ele passou a ser, sim, digno de morte. Sim, não foi pecado dele, foi os nossos. Mas ele assumiu isso de tal forma que ele não podia só chegar lá amochilado dos pecados. Ele tinha que ter chegado lá feito pecado. E aí ele se entrega naquela cruz e paga a nossa dívida. Então a palavra afirma que ele se fez, ele se submete, ele está ganhando para si um povo, ele está formando para si uma igreja, do qual nós nesta manhã estamos aqui, fazendo parte e vamos celebrar da ceia do Senhor, em memória dele. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Tudo começa com a cruz. E vivo. Cruz é morte. Logo em seguida, ele diz: e vivo. Porque morte e vida se encontram no mesmo lugar. Na cruz. A cruz é o fim de algo. Mas imediatamente é o começo de outro algo. Na cruz nós morremos, mas na cruz, em Cristo, nós vivemos. E vivo, não mais eu. Não tem mais a ver com a minha vida. Não tem mais a ver com essa vida que me guiava até aqui. Mas é Cristo que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de quem? Na fé de quem? Só fala a próxima palavrinha ali. Do. Por que eu escolhi essa versão? Porque essa é a mais próxima da original. Na maioria das versões aqui é no Filho. Fé no Filho é eu tendo fé em alguém. Mas a fé do Filho não tem mais a ver com a minha fé. Quem tem ouvidos ouça. Porque o Senhor está alargando os nossos pensamentos aqui nesta manhã. E está nos levando a lugares profundos. Se o Senhor está me permitindo estar aqui nesta semana também, é porque é algo que Ele está sedimentando em nós. Não se trata mais da sua vida, não se trata mais da sua fé, não se trata mais do seu modo, a sua maneira particular de ser. Não trata mais nada disso, está se tratando tudo dele. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Permaneça na cruz. É o fim, é a hora que eu estou jogando o CD pela janela. É a hora que Deus está desconstruindo coisas na minha vida. Esta é uma parte dura, mas necessária. Eu não sei se você está disposto, Deus, fazer uma obra extraordinária na tua vida, de dizer assim: tudo que não é Cristo em mim, Senhor, pode remover. Quantos estariam dispostos a declarar isso? Senhor, tudo que não é Cristo em mim, remova. Diga isso agora, feche os seus olhos por um instante e diga isso sinceramente ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que não é Cristo na minha vida, seja o que eu estou fazendo, seja como eu estou agindo, tudo que não é Cristo em mim, Senhor, remova da minha vida. Eu quero colocar tudo isso na cruz, quero crucificar juntamente com Cristo e declarar o fim,
porque a partir de hoje, Senhor, eu quero andar numa vida eficiente, rápida, que vai sair de um ponto e vai chegar ao outro com a velocidade do Senhor, construindo aquilo que está no teu coração, desde um plano eterno, Senhor. Não quero construir mais nada aqui na terra, que não seja o que o Senhor esteja construindo. Não quero falar mais nada aqui na terra, a não ser aquilo que o Senhor está falando. Eu não quero agir com mais nada aqui na terra, a não ser aquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos em Ti, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos Teus filhos, nós temos uma mente de governo, nós não estamos mais debaixo dos nossos pensamentos, das nossas ideias, daquilo que foi acumulado ao longo dos anos, através dos aprendizados, com quem quer que seja, apesar que nos ajudaram bastante, mas nós queremos, Senhor, agora a inteligência espiritual. Nós queremos não ter só a sabedoria, mas queremos o próprio sábio habitando em nós. Nós não queremos só ter expressões de amor, nós queremos ter o verdadeiro amor se manifestando através da nossa vida. Nós queremos ir além, Senhor, nós queremos ir a mais do que nós já fomos, nós queremos provar de coisas sobrenaturais, e nesta manhã, Senhor, temos uma oportunidade, ao comer de Cristo, ao nos alimentar da vida do Filho amado de Deus, que esta vida portada aumente. Nós não estamos alimentando o nosso corpo físico, mas estamos alimentando o nosso corpo espiritual, e estamos, Senhor, declarando nesta manhã, que os nossos olhos estarão, Senhor, voltados uns para os outros, amaremos mais os irmãos, viveremos, Senhor, ó Deus, em comunidade, aonde, Senhor, a necessidade do outro é a minha necessidade, o amor, Senhor, que o outro sente é o amor que eu recebo. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, um avanço da vida do Filho amado de Deus, dentro desta comunidade, dentro deste lugar de congregação. Deus, em nome de Jesus, até que, Deus, toda a cidade perceba que aqui, neste povo que se reúne, tem uma expressão gloriosa de Cristo. Cristo é visto, Cristo é servido, amado, Cristo que serve, Cristo que dá tudo o que todos precisam. Senhor, eu abençoo nesta manhã este ambiente de glória, e declaro, Senhor, que todos nós estamos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós, mas é Cristo quem vive em nós, e agora a vida que nós temos, vivemos pela fé do Filho, a fé perfeita, a fé que realiza, a fé que é viva, a fé que move de fato as montanhas, a fé que faz o impossível acontecer. Chega da nossa fé, nós queremos a tua fé, o modo de viver do Senhor, o modo de ser do Senhor, para a tua glória